Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse vídeo é bem legal a partir de um anúncio da Jambô Editora, já colocando em pré-venda o primeiro livro da série do Lone Wolf, do Lobo Solitário. Eles traduziram inclusive o nome da série, né? Então é o volume 1 da série Lobo Solitário, Fuga da Escuridão, como vocês estão vendo aí, que é uma linha de livros-jogos, provavelmente a linha de livros-jogos mais famosa depois do Aventuras Fantásticas, que a Jambô também publica aqui no Brasil com edições muito legais. Só para dizer que esse vídeo aqui, ele não é pago, tá bom? A Jambô não me contratou para falar disso, eu não acho que a Jambô contrataria um canal chamado Tarcísio Lucas que tem 4.000 inscritos, eles com certeza iriam pagar o RPG Planet ou a Zecos para falar disso, mas eu tô falando porque muito me interessa, eu acho isso muito legal, eu tenho uma obsessão absurda por livros-jogos e fazia muito tempo que eu queria ver essa saga lançada no Brasil. Eu não sei se já foi lançada, mas assim, agora dentro dos novos moldes editoriais, eu queria muito ver porque é uma saga que eu gosto muito. Então eu tô aqui para apresentar um pouquinho essa saga para quem não conhece e de repente olha aí, uma chance de começar a acompanhar uma saga de livros-jogos desde o começo aqui no Brasil. Porque essa saga, gente, ela é uma saga que vem lá de 1984, quando foi lançado o primeiro livro, que é esse, que a Jambô vai lançar, já está em pré-venda. Se eu não me engano, tá R$59, assim. Não tá dos mais baratos, eu confesso, né? Porque tem o 59 mais o frete. Então tá um preço um pouquinho salgado, mas para quem curte livro-jogo aí, de repente vale a pena. Se você já tá pensando em investir num livro de RPG, por que não investir nesse, né? Eu ainda não sei se vai ter a versão digital, eu poderia ter lido mais, na verdade, né? Mas hoje eu tô aqui para falar sobre o conteúdo do livro, não sobre a versão brasileira, tá bom? Tanto é que eu não faço ideia quais serão os termos, a tradução dos termos, se eles vão traduzir o nome das cidades, por exemplo, você tem a Summerland, né? Será que eles vão traduzir como terras de verão? Não dá para saber. Então, essa é uma série de livros-jogos que fez muito sucesso na década de 80, mas ela continuou até mais ou menos 98. Então, entre 84 e 98 foi lançado muitos livros. Em algum momento disso, o filho do autor original, que é o Joe Dever, assumiu junto com outro escritor da França, se eu não me engano. E tecnicamente continua, né? Já são 31 livros no total e acompanham a saga do Lobo Solitário. Então o Lobo Solitário não é só o nome da série, Lone Wolf, que muita gente pensa que é só o nome para fazer referência ao fato de você jogar sozinho, assim, ser tipo um RPG que você joga sozinho, ou algo próximo a RPG que você joga sozinho. Não, na verdade, a saga é uma saga medieval, já vou falar da história, né? Mas por enquanto eu tô falando da parte do lançamento. Então, são 31 jogos que acompanham a saga. Todos os livros são independentes. Então você pode pegar qualquer um desses 31 e todos eles têm uma história fechada. Só que eles são uma sequência e cada um vai se passar num determinado momento da vida desse personagem ou personagens correlatos, assim. Nem todos os livros são realmente com o primeiro personagem, porque tem uma evolução. Não vou dar muito spoiler. Tarcísio, como é que você sabe disso? Gente, essa saga é muito antiga, ela é de 84, eu tinha 1 ano quando ela foi lançada. E eu sou maluco por livros-jogos, então eu tô jogando isso já faz muitos anos. Tem um aplicativo que você pode baixar na Play Store lá, que tem vários livros disponíveis e tal. O escritor mesmo, depois de que a internet se popularizou, ele fez muito esforço no sentido de popularizar a saga, muitas vezes disponibilizando para vários projetos e tudo mais. E vale muito a pena. Qual que é o cenário desse primeiro livro e qual que é a história introdutória desse primeiro livro, que vai estar na contracapa, tá bom? Não tem spoilers aqui. E depois eu vou falar das mecânicas de jogo, que ele tem
rolagem também, né? Não necessariamente dado, ele usa uma tabela ali, eu não sei como é que a Jambô vai trabalhar isso, né? Eu acho que tem que manter a tabela, né? Acho que faz parte contratual do negócio. Não sei se a Jambô tem autorização para colocar no livro algum método alternativo de rolagem e tudo mais, né? Essa parte eu tô bastante curioso. É um mundo medieval bem classicão, bem Senhor dos Anéis, né? Na verdade, assim, mais D&D, né? Mais os mundos de D&D, tipo mais Forgotten Realm, que é um mundo que chama Magnamund. Não sei como eles vão traduzir isso. E nesse mundo tem uma organização, uma instituição, que são os Kaios, os Kai Lords. São monastérios em que pessoas jovens são enviadas para treinar lá, para desenvolver várias habilidades. São pessoas que já demonstram ter certas habilidades naturais. E esses Kai Lords são tipo os monges guerreiros, né? E eles são responsáveis por manter a ordem e zelar por aquela parte do mundo, próximo ao reino de Summerland. Fica ali pertinho. Só que o que acontece, né? Por trás dos bastidores, como todo mundo medieval, está acontecendo uma guerra entre as forças do bem, que seria representada pelo deus do sol, e as forças do mal, representadas pelo deus da lua. E os principais representantes nesse mundo das forças do caos são os Dark Lords, que provavelmente eles vão traduzir como os Lordes Sombrios ou Lordes das Trevas. E esses Dark Lords, isso acontece antes do livro começar. A introdução do livro vai contar isso. Você é um desses aprendizes dos Kai, né? Você está estudando o caminho dos Kai, né? Que seria tipo uns cavaleiros Jedi assim do mundo medieval. E o monastério dos Kai, ele é invadido por um exército gigantesco de Dark Lords. E aí é muito legal porque ele tem vários monstros que não são os tradicionais, tipo, não é orc, não é goblin. Vocês têm os Diaks, que seriam umas criaturas parecidas com orcs, mas eles são mais fortes. Você tem, acho que é Vorlok, alguma coisa assim, que são mortos-vivos psionicos, que é muito interessante. Eles são muito poderosos, eles são tipo os generais dos exércitos dos Dark Lords. E antes da aventura começar, você já é o único sobrevivente do monastério dos Kai. Então você, por uma pura sorte, né, justamente no momento em que o exército dos Dark Lords invadiu o monastério, você estava fora fazendo outra coisa, não sei se pescando ou caçando, alguma coisa assim. E você é o único sobrevivente. Então você tem duas missões aí, né? A missão principal, que é essa do primeiro livro, que é ir até o reino, ali próximo, eu não me lembro o nome do reino, falar para o rei sobre essa ameaça dos Dark Lords, que é uma coisa que não se sabia, né? Então tem todo o caminho, não é muito distante no mapa, você vê que é uma distância relativamente curta, só que os Dark Lords e as forças dos Dark Lords, os Diaks, esses mortos-vivos psionicos, tudo, eles estão caçando, eles sabem que provavelmente sobreviveu alguém e eles estão atrás. Então é literalmente uma fuga da escuridão, né? Se eu não me engano, o título original é Flight from the Dark. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tá o mapa, né? Então aqui, ó, só ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Então aqui, ó, tá o Kai Monastery e você tem que ir até Holmgard, que é o reino mais próximo. Então, esse primeiro livro, ele mostra esse trajeto. Então é um momento curto, assim. Só que tem muitos perigos. Você está sendo caçado, né, na verdade, pelos Dark Lords. Então é bem legal esse mapa. Aqui a mesma versão do mesmo mapa. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se vai voltar. E vou mostrar aqui a capa, uma das capas das versões originais. É o Flight from the Dark, né? O Flight. Então é o Fuga das Trevas, da escuridão. Muito legal essa capa aqui. Então Joe Dever e Gary Chalk, o cara que chama Gary Giz.
E esse é o livro 1. É muito legal, gente. Eu já joguei várias vezes. Eu nunca consegui terminar ele decentemente. Eu sempre morro. Então vamos falar um pouquinho do sistema de regras. Ele é bem simples. Você tem dois atributos principais, que é o Combat Skill, a sua habilidade de combate, que é um número que varia tipo de 10 até 20 mais ou menos, pode ser mais. É decidido através de uma rolagem de dados. E você tem uma outra habilidade que é o Endurance, que seria a sua resistência, os seus pontos de vida. Então, essas vão ser de longe as mais usadas. Só que uma coisa que é extremamente determinante ao longo da história são as Kai Disciplines, as disciplinas que você aprendeu com os Kai. Então você tem uma lista no começo do livro com as disciplinas Kai, você tem que escolher 5. E, gente, isso é importantíssimo. Eu digo assim que existem vários caminhos, né, para você completar, você pode ir para lá e cada caminho vai privilegiar determinadas disciplinas e ignorar outras. Isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Porque vai ter momentos em que vai fazer assim, ó, se você tiver a disciplina sexto sentido, vai para a referência tal, e a referência tal vai acabar tudo bem, porque você tem a disciplina sexto sentido. Caso você não tenha, ele vai te dar algumas opções, são sempre opções muito ruins, algumas que conduzirão à morte. E assim, todas elas são interessantes, mas depois de jogar algumas vezes, você começa a perceber que algumas Kai disciplinas são muito mais úteis do que outras, tá? Eu não vou dar spoiler, logicamente, mas isso é muito claro, né? Então eu acho que nos livros subsequentes isso começa a ficar mais equilibrado. Mas esse é o primeiro, logicamente, não tinha nenhuma obrigação de ser perfeito, né? E esse talvez eu considere assim o único ponto mais fraco do livro, que é esse. Algumas disciplinas vão ser muito decisivas e outras, né, vai ser pouquíssimo decisivas. Mas isso não vai fazer diferença nas primeiras vezes que você jogar, porque você não conhece a história, você não conhece os caminhos. Mas conforme você vai jogando, você vai perceber isso. Então você pode escolher 5 disciplinas e além disso você tem também algumas regras de quantidade de itens que você pode carregar. Então você tem que manter um registro disso, e aí cada item está associado com uma parte do corpo, cada parte do corpo tem a sua capacidade de carga. É interessante, né? Como funcionam então? Como é que funcionam as entradas do jogo? Eu esqueci de ver quantas referências tem esse livro. Vamos dar uma olhadinha lá, tá? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tá de lado já, eu volto ao normal, tá bom, gente? Tomara que abra. Aqui, ó. Então vamos ver quantas referências tem no total. Eu nunca me lembro disso. Só a nível de comparação, né? Oh, meu Deus. Os livros Aventuras Fantásticas tem 400 referências, né? Então aqui tá no final, vamos ver. Porque como eu nunca terminei esse livro, né? Eu nunca consegui chegar até o final. Aqui tem várias referências, erratas. Aqui essa tabela aqui que vai ser muito importante, já eu volto nela. Então é um livro bem completo, né? Tem várias tabelas, coisa para fazer registro. Então tem 350 referências, é um pouco menor do que as referências do Aventuras Fantásticas desse livro. Como funcionam as regras, né? Então você tem regras. Tem esse daqui que é o Random Number Table. Para que serve isso? Ele é um simulador de dados, ele é um simulador de um dado, um D10. Então, quando for jogar, você pode usar essa tabela que ele sugere assim, você aponta e o número que cair, né, você fecha o olho, aponta um lápis e o número que cair é o resultado. Eu acho que ele fez isso justamente para substituir o dado, para qualquer pessoa possa jogar, porque na década de 80 conseguir um D10, dependendo do país em que você estivesse, tudo não era tão fácil assim, né? Ou você pode simplesmente jogar um D10. Você usa esse Random Number Table para
para determinar o seu combat skill e o seu endurance, né? O seu valor de combate e tudo. Lembrando que o combat skill é o valor da rolagem mais 10 e a endurance é o valor da rolagem mais 20. E vai ser vai ter muitas passagens no livro em que ele vai pedir para você escolher, né, o que você quer fazer e pedir para gerar um número aleatório de 1 até 10, né? Ou como ele trata aqui, de 0 até 9, né? E aí, se você tirar tal, você tem sucesso. Se você tirar de tal a tal, você não tem. Então você não tem um atributo que você testa. Então muitas vezes você vai estar totalmente entregue à sorte, que é uma característica que era comum ainda lá na década de 80, no começo da década de 80, né? Então, já fiquem aí sabendo que esse livro ele tem um sistema, tudo mais, mas ele tem também vários momentos em que o que vai determinar o sucesso ou fracasso do seu personagem vai ser puramente a sorte. Eu particularmente gosto muito disso, porque é a vida, né? Você vai comprar pão, você pode escolher ir por essa rua e por aquela, e não tem nada dizendo que se você escolher essa, um caminhão desgovernado vai passar em cima de você. A gente está à mercê da sorte o tempo todo, né? Logicamente, a gente pode tentar ponderar qual que é o caminho mais seguro de maneira geral, e isso vai influenciar, né? Então, geralmente esses testes, eles são pedidos depois de uma escolha decisiva. Então também não é tão arbitrário assim. E eu acho que acrescenta muito, 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 muito. E fora isso, você tem essa tabela aqui que é Negative Combat Ratio, que é a tabela que a gente usa para os combates, né? Então é uma tabela que ela tem valores negativos e valores positivos. O que é isso, né? A primeira coisa que você faz num combate é pegar o seu combat skill, a sua habilidade de combate, comparar com a habilidade de combate do inimigo, que aí nessa tabela é o número E, e aí a diferença de valores, ela é o que você vai procurar aqui em cima na tabela. Então, por exemplo, se a diferença for, vamos supor que eu tenho 14, meu combat skill, e o inimigo tem 17. A diferença é menos 3. Eu sempre faço em relação a mim. Então eu venho aqui na tabela do menos 3. Então tudo vai ser nessa coluna. E aí cada ataque, como é que vai ser? Eu vou rolar um D10, vou gerar um número de 1 a 10 e vou cruzar. Vamos por aqui, ó. Eu sei que eu tenho menos 3 a diferença, né? E eu rolo o dado, ou escolho lá na tabela o 3. Então eu cruzo aqui, aí ele vai dar isso aqui, ó. Ele tem sempre E, que é de enemy, inimigo, e LW, que é o Lone Wolf, que é você. Que é o tanto de dano que você e o Lone Wolf tiveram naquela rodada. Então, os danos, eles são simultâneos. Todo ataque vai gerar dano no inimigo e no Lone Wolf. Então é muito interessante, é muito dinâmico o combate. E eu gosto muito, assim, o combate ele é mais interessante do que o combate do Aventuras Fantásticas, né? E ele é facinho, ele parece ser complicado, tem essa tabela toda difícil aqui, mas é bem simples mesmo. E é um combate, assim, cara, é meio hard, assim, o negócio, não tem essa parada de... E uma coisa que tem também, gente, fiquem espertos, tem muito encontro que ele é automático, né? Tem alguns inimigos do exército dos Dark Lords que eles são tão poderosos que se você encontrou, fez a escolha errada ali, né, você morreu, não tem combate. Por exemplo, a última vez que eu joguei, que foi ontem de manhã, eu morri porque eu não percebi, eu só percebi tarde demais que era um bambambam lá do exército do Dark Lord, e a passagem simplesmente diz, você morreu. Não teve nem combate. Eu acho isso muito legal. E aí, ele é um livro que ele é muito bem estruturado. E agora vamos falar na parte narrativa. Gente, assim... Ai, caramba, eu não sei como é que eu vou falar isso, mas... O Aventuras Fantásticas, a série Aventuras Fantásticas, ela tem o mundo dela, né? Tem coisas acontecendo, tem citações, mas os livros eles são mais soltos, né? Tem personagens em comum, tem livros que são interligados, né? Certas trilogias, mas é muito no sub do subtexto. E assim,
Eu amo Aventuras Fantásticas, gosto muito, tanto é que o meu Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, ele é uma cópia descarada do sistema Aventuras Fantásticas, e os livros-jogos, logicamente. Só que tem livros-jogos que eu gosto muito, do Aventuras Fantásticas, tem outros que eu já acho que não é tão interessante, e tem vários livros que eu percebo que tem uma certa barriga no meio, né? Que você fica rodando e tem uns encontros que são muito aleatórios e que não necessariamente estão acrescentando algo para a história. Parece só um desafio para você vencer e ficar mais tempo com o livro, né? Por exemplo, o último que eu joguei foi A Mansão do Terror, que é um livro que ele não se passa no mundo da Aventuras Fantásticas, ele se passa no mundo moderno, mas ele tem vários encontros, várias escolhas lá, que é uma barriga, né? É até estranho você imaginar que você entrou numa mansão do terror e do nada você abriu uma porta e tem uma pessoa super amiga lá disposta a te ajudar sem qualquer explicação, né? E na série Lone Wolf, dos livros que eu já joguei, eu não joguei os 31, galera. Eu devo ter jogado uns 8 ou 9, tá? Desses 8 ou 9 eu consegui finalizar uns 3. Realmente chegar até o final. E é muito legal porque o livro em si, ele tem uma progressão muito bacana. É algo que já, por exemplo, esse livro aí, o Fuga da Escuridão, ele tem uma progressão que lembra muito a forma como é contada hoje em séries, né? Você pegar a série de fantasia que tem aí nos streamings, o Lone Wolf ele se encaixa perfeitamente. Então ele tem uma linguagem que ela é mais atual, algumas histórias, do que algumas aventuras de Aventuras Fantásticas, que ficaram meio datadas, no sentido assim, tem alguns encontros que é muito da época, né? Muito da coisa, que a gente gosta muito por causa da nostalgia e tudo mais, né? Mas o Lone Wolf ele tem uma sequência assim que daria, eu acho que se resgatassem isso, fizesse uma série, né? Tentaram fazer uma série, um filme em 2009, uma empresa comprou os direitos, mas não saiu. Isso foi em 2009, depois apagou e tudo mais, né? E ao mesmo tempo os livros são muito conectados, embora sejam livros independentes, eles são muito conectados um no outro. Se você pegar um livro separado, você vai começar lá, já pega o livro número 12 da saga. Vai ser uma história completinha, com um arco fechadinho, só que se você está acompanhando, vai ser a parte de uma história maior. Isso é muito interessante. E é uma série que é isso, ela tem a capacidade de criar uma saga que vai se expandindo, vai crescendo, cheio de elementos, e que funciona a comunidade de uma forma muito mais efetiva do que Aventuras Fantásticas, né? Eu não estou falando que Aventuras Fantásticas é ruim, porque eu já fiz vários vídeos sobre Aventuras Fantásticas e eu tenho uma coleção aqui de livros de Aventuras Fantásticas, né? Uma outra coisa que vocês vão perceber é que uma coisa que eu percebo é que isso, não tem muita barriga esse livro, não tem. Assim, ele é muito sem fôlego, né? Você sai de um evento importante e aí é duas referências até você entrar em outro evento extremamente importante. Ele tem muita urgência. Realmente ele é uma fuga. Você está o tempo todo sendo ameaçado por alguma coisa de algum lado. E eu acho isso muito legal porque ele vai criando esse senso de urgência. Porque logo depois de poucas referências, você já sente que você precisa chegar logo, né? Não tem barriga, não tem... É muito legal isso. E outra coisa é o valor literário disso. Por exemplo, tem uma outra saga que eu gosto muito que chama Fabled Lands. Já estou me estendendo demais, né? 23 minutos, meu Deus do céu. O Fabled Lands, ele é uma saga de livros-jogos que é fantástico e que ele tem a característica de que você não precisa, que você não tem uma missão do livro. Você pode escolher a sua missão e você pode ir passeando de um livro para o outro com o mesmo personagem na mesma história. Então seria tipo um livro-jogo de mundo aberto. Eu acho isso fantástico. Não vejo a hora de ver essa saga Fabled Lands lançada aqui no Brasil. Mas, assim, é um texto mais enxuto, eu diria até que pobre, no sentido assim de causar imersão. Ele é mais isso, né? Ele é um mundão aberto, ele é quase como se fosse um Barbarian Prince na forma de livro-jogo. Agora, o Lone Wolf, ele tem um valor literário muito grande, assim. As referências, elas são muito bem escritas, elas são muito imersivas. Por quê? Porque o autor, o Joe Dever, ele era esse cara é muito louco, né? A história dele, porque ele já era um escritor famoso,
ele era um escritor famoso de livros de fantasia, contos e tudo mais. Aí ele também é músico e ele foi um músico bem conceituado, assim. Ele fazia vários trabalhos para os Estados Unidos, na Inglaterra. Ele era um músico famoso dentro da área dele, né? Quando ele decidiu entrar nessa parada aí de escrever livro-jogo. Então ele tinha muito essa bagagem literária já muito avançada, porque ele era um escritor reconhecidamente bom nos meios em que ele publicava. Então tem isso, tem um valor literário enorme, assim, de todos os livros-jogos, as séries de livros-jogos que eu já joguei, é aquele que, pra mim, causa mais imersão, até mais do que o Aventuras Fantásticas. O Aventuras Fantásticas eu acho muito bem escrito, mas esses encontros que são muito aleatórios, pra mim, eles quebram um pouco a imersão. Né? Você tá lá na montanha de fogo, um lugar onde mora um feiticeiro terrível, poderosíssimo, e aí você encontra um anão deitado numa cama que vai te dar várias dicas e te ajudar, né? Porque o anão mora lá de boa, né? Tipo... Aqui não, aqui narrativamente é tudo muito encaixado. Então é isso, galera. Um vídeo muito longo, eu sei que poucas pessoas chegaram até aqui, mas quem chegou, fica aí a minha dica. Os preços da Jambô, eles são caros, eu não vou falar que é barato, né? Eu mesmo não tenho como comprar isso agora, infelizmente. Gostaria muito. Mas, ao mesmo tempo, as edições da Jambô de livros-jogos são bacaninhas, né? São bem feitas, o material é de qualidade, a impressão é de muita qualidade, a encadernação na gráfica é de muita qualidade, então não é aquele livro que depois que você jogar 25 vezes ele vai se desmontar na sua mão. Então, eu acho que assim, é um investimento, cara. Tem gente pagando R$180 num livro aí, sabe? Que vai render menos diversão, entretenimento solo do que isso aqui que você vai pagar com frete de R$65 por aí, né? Então, essa é a minha opinião sincerona sobre esse lançamento, né? Ao mesmo tempo que realmente a Jambô, ela é meio carinha, principalmente no frete, ela entrega um material de qualidade. A gente sabe que a tradução da Jambô são boas, a diagramação, a edição da Jambô são interessantes, o material que eles usam nos livros-jogos são bem bonitos. Então é isso, galera. Fica aí a minha dica num vídeo que foi 5 vezes maior do que eu tinha planejado.